A regra do juízo final caiu. Toda alma viva na Terra está proibida de dizer não ou qualquer termo com sentido negativo. Diga uma vez e você cai morto na hora. E meu vizinho usou essa lei de ferro, esse banimento do não, para roubar cada migalha de comida que eu tinha guardado. Adrian, tô sem água, me empresta metade da sua? Adrian, não sobrou nada para eu comer. Posso pegar a comida que você está guardando? Depois de me esvaziar, ele me puxou pelos cabelos. Aquele último pacote de bolacha da sua casa, tá vendo? Nada mal. Ele ri, despreocupado, mastigando alto de propósito. Eu fico encarando, queimando de raiva e completamente impotente. No fim eu morro, consumido pela fome e pela humilhação. Quando abro os olhos de novo, volto pro começo. Um dia antes da regra do juízo final começar. Pela parede, ou pelos sons, a esposa do Marcos rindo baixinho enquanto fala com ele. Querido, você sempre vai ser bom comigo? Pra sempre? Eu sorrio. Dessa vez, caçador e presa trocam de papéis. Não só vou fazer o Marcos devolver tudo o que levou, em dobro, vou fazê-lo entregar tudo o que ele preza. A esposa, o filho, cada coisa que possui. Num mundo onde ninguém pode dizer não, cada pergunta vira uma lâmina em potencial, afiada o bastante para te deixar sem nada. Na minha vida passada fui lento demais para entender como a regra realmente funcionava. O banimento do não parece dar poder ilimitado a quem faz as perguntas, mas o segredo de verdade é a lógica. Faça a pergunta certa e você prende o oponente num paradoxo sem saída. E como um dos melhores alunos de direito, brincar com armadilhas lógicas e linguagem é justamente o que eu faço de melhor. Levanto da cama e confirmo. Hoje é o dia antes de tudo mudar. Vou ver o saldo do banco. 200 mil, tudo lá. Dinheiro que meus pais juntaram para minha pós, na vida passada virou inútil assim que a regra bateu. Mas agora é a primeira alavanca da minha vingança. Abro o app do maior mercado da cidade e começo a encher o carrinho rápido e sem piedade. Cada suprimento que lembro vai para a lista. 20 minutos depois, um pedido de 200 mil está pronto. No campo de observações digito uma linha. Você está disposto a aceitar este pedido? Aí eu clico em enviar. A tela de confirmação aparece na hora. Funciona. Olho para um mundo que ainda parece calmo e alheio, e um sorriso gelado se forma nos meus lábios. Marcos, o jogo começou. Você está pronto? Na manhã seguinte, às 9 horas, uma voz mecânica e fria ecoa ao mesmo tempo nas mentes de 7 bilhões de pessoas na Terra. Anúncio de regra, efetivo imediatamente. Todos os seres sencientes estão proibidos de usar a palavra não, ou qualquer expressão negativa. Aproveitem o jogo. Por um instante de tirar o fôlego, o mundo fica em silêncio total. Depois explode em gritos e caos como avalanches indo pro mar. Fico na janela, observando a rua abaixo, sereno. Perto dali, um homem se vira para outro, em pânico, e grita. Não chegue perto de mim. No segundo seguinte, uma força invisível o apaga. Sobra só cinza. Gritos de horror pipocam por toda parte. Calmamente fecho as cortinas, abafando os gritos. Meu telefone toca. É o gerente do mercado, a voz quebrada de choro. Ele tropeça nas palavras, perguntando se fui eu quem fez o pedido e por que a nota é tão estranha. Respondo, calmo como água parada. Você está disposto a entregar tudo o que está no pedido? Silêncio do outro lado. 1 hora depois, um caminhão enorme para embaixo do meu prédio. Trabalhadores pálidos, depois de uma negociação tranquila com o gerente e comigo, começam a subir com os suprimentos. Meu apartamento fica no 3º andar, sem elevador. Logo meus mantimentos enchem todo o corredor. Vizinhos me observam com olhos grandes, entre medo e cobiça, mas ninguém ousa sair. Quando a última caixa sobe, o trabalhador me encara, lábios trêmulos, mal se sustentando. Senhor, podemos? Podemos ir agora? Eu sorrio e entrego a cada um uma garrafa d'água e um pedaço de pão. Claro, vocês vão embora agora mesmo? Como prisioneiros perdoados, eles saem rastejando. Fecho a porta, encosto na montanha de caixas e deixo o cansaço me dominar. Mas isso é só o começo. Abro uma caixa de ferramentas novinha e começo a reforçar meu abrigo. Na vida passada, cometi o erro de atender ao pedido de um vizinho e revelar meus suprimentos. Aqueles gritos trouxeram o Marcos, o lobo esfomeado, até a minha porta. Dessa vez, meu mundo precisa ser apenas silêncio. Passo a tarde inteira vedando cada fresta de portas e janelas. Acrescento 3 trancas extras na porta do quarto e, quando termino, desabo no sofá. Ainda restam algumas caixas de água no corredor. Recupero o fôlego e me arrasto para um último esforço. Puxando a última caixa, a porta do outro lado do corredor range e o Marcos aparece, cabeça de fora, com aquele sorriso ensaiado de vizinho simpático. Só que quando os olhos dele passam pelas caixas que ainda não entrei, muda a expressão. Eu pego o brilho de ganância no fundo dos olhos dele, o mesmo olhar da minha vida passada quando me encurralou. Fingi surpresa. Uau, Adrian, vai se mudar. E o olhar cola nas caixas de água ao meu lado como cobra farejando presa. Não digo nada, só assisto a atuação. Na outra vida foi essa máscara de bondade que me fez baixar a guarda. Ele se passava pelo amigo experiente e atento, arrancava informações até não sobrar nada, e então abria as presas. Ele não se abala com meu silêncio, continua sorrindo, e aponta casualmente para a caixa de água aos meus pés. Eu encaro o dedo, lutando contra a vontade de esmagá-lo com a chave inglesa. Respiro fundo, preciso manter a calma, a hora ainda não chegou. A presa já entrou na armadilha. Tudo o que preciso é conduzi-lo passo a passo, voluntariamente, bem pro centro da armadilha. Ele pensa que ainda manda, que é o caçador, e que eu continuo sendo a presa boba e indefesa que se deixa usar. Ele quer me testar com perguntas bobas, ver se entendo a regra, sentir meus limites. Quer arrombar minha porta e levar o que é meu pelo menor custo possível. Então vai em frente, pergunte. Cada palavra sua será a corda que te enforca. Por fim, ele termina o espetáculo solo, abaixa, aproxima o rosto do meu e faz o tom que ele acha caloroso. Adrian, cara, tá tão quente aqui. Não rola dividir metade dessa água comigo? Aí está.
A pergunta cai como pedra num lago parado, espalha ondas no corredor abafado, o ar parece congelar, dá pra ver até as partículas de poeira na última luz do dia. Marcos mantém o sorriso perfeito, olhos brilhando, convencido de que já ganhou. Ele tem certeza de que não posso recusar. Afinal, a regra vale pra todo mundo. Na minha vida passada, quando fizeram essa mesma pergunta, eu surtei, gaguejei, não sabia o que dizer. No fim, esmagado pelo peso invisível da regra, cedi calado, sem reação. Aquela caixa d'água foi o primeiro passo dele pra dentro da minha casa, e meu primeiro passo pra um abismo. Mas olhando para aquele rosto falso agora, meu coração está gelado e imóvel. Ele acha que esse pedido é esperto. Você pode dividir metade? Um pedido vago, aberto, com ar de literatura, mas cheio de armadilhas. Ele usa a intimidade de vizinho para disfarçar roubo de amizade. Explora a proibição do não para me forçar a aceitar. Se eu concordar, ele traça os limites da regra e confirma minha fraqueza de graça. Se eu pirar e tentar argumentar, ele vai saber que sou alguém que pode passar por cima. Guarda essa atuação, Marcos. Seu sorrisinho barato não engana nem você, rapaz. Em vez de responder, abro a boca devagar. Marcos, espera, não entendi direito. Você tá me perguntando? Faço uma pausa calculada. Então soletro, palavra por palavra, todos os sentidos escondidos no que disse. Você quer que eu pegue a água que comprei suando, subi 3 lances de escada pra carregar e te dê metade de graça? É isso que você quer dizer? Um silêncio mortal enche o corredor, a expressão do Marcos muda. O calor some, vira uma suspeita aguda. Ele claramente não esperava por isso. Aos olhos dele, eu sempre fui o quietão, meio lento, na boa. E mesmo assim, lá estou eu, fazendo esse movimento. Joguei na mesa o verdadeiro significado do pedido. Agora ele fica sem saída. Se admitir, toda a sua pose de cara legal desaba em público. No apocalipse, quem admite querer algo de graça vira alvo. Mas também não pode dizer não, porque isso é sentença. Pelo corredor, várias portas entreabrem só uma fresta, olhos e ouvidos colados atrás delas, tensos, enquanto o primeiro confronto de verdade sob a regra do juízo final acontece. Sinto todos esses olhares alternando entre o Marcos e eu. Uma fina camada de suor começa a surgir na têmpora de Marcos. Sua garganta se move quando ele engole em seco, a cabeça dele fervilhando, procurando desesperadamente uma saída. Mas dessa vez não vou ajudar. Sorriu de novo, mais profundo e com um toque de escárnio, e solto minha segunda pergunta. Ou então eu arrasto as palavras, deixando meu olhar escapar além do ombro dele até a porta entreaberta atrás. Você toparia trocar sua linda mulher comigo por metade dessa água? Algo explode na cabeça de Marcos. O último fio da razão se rompe. O rosto dele passa de um branco congelado para um roxo de raiva, depois para um cinza esverdeado. Ele me encara, olhos arregalados, como se toda ganância e cálculo tivessem sido apagados por choque e fúria, pronto para pular em cima de mim e me despedaçar. Minhas palavras atravessam o corredor como uma bomba. O drama claramente supera o medo do apocalipse. Atrás de Marcos, a porta range ao abrir-se de vez. O rosto impecável de Nora aparece, confuso, alarmado. Ela ouviu a discussão e saiu pra ver. Só que acabou entrando bem no meio do que acabei de dizer. Sem aviso, sem proteção, o tempo parece desacelerar. Vejo a cor sumir do rosto dela até ficar branco como papel. E então o olhar dela salta do meu sorriso para o marido. Ela espera por uma resposta, uma explicação, e Marcos fica paralisado pela minha pergunta, ali, sob o olhar de todos os vizinhos e bem na frente da esposa que ele jura amar mais que tudo. Ele admitir a primeira pergunta seria suicídio social na hora, e admitir a segunda também não pode, a menos que queira ver a família despedaçada naquele instante. Só que ele não pode dizer que não. O ar vibra com a eletricidade de uma humilhação pública. Cruzo os braços e o encaro, frio. Marcos, qual é? Escolha uma pra eu poder te dar a resposta certa, justo, né? No fim, com o rosto pálido, Marcos envolve Nora, ignora minha pergunta e recua pro quarto. Eu carrego a última caixa de água e volto pro meu apartamento com uma sensação silenciosa de triunfo. No meio da noite, alguém bate na minha porta, devagar, hesitante, como quem tem medo de incomodar, mas com um fio de desespero que não disfarça. Vou até a porta e olho pelo olho mágico. O sensor do corredor apagado, tudo escuro, mas o luar fraco revela um rosto pálido, com lágrimas secas. É a Nora, esposa do Marcos, segurando uma criança magrinha no peito, dormindo com o rostinho todo franzido, claramente mal. Ela está muito pior do que de tarde. Lábios rachados, olhos vazios como flor pisoteada. Não abro a porta, fico em silêncio, só observo tremer no escuro tomada pelo medo e pela impotência. Por fim, como se não tivesse mais nada, ela encosta a testa na porta fria e solta um gemido, quase um pedido. Por favor. A voz dela é quase um sussurro, mas corta o silêncio do corredor como um martelo miúdo. Só então eu falo, frio e contido através da porta. Você está pedindo comida para salvar seu filho? Ela se assusta, levanta a cabeça como quem recebeu uma tábua de salvação. Então ela recua, pega de surpresa pela minha franqueza, a cena frenética entre soluços. Sim, meu filho está com febre. Ele não comeu o dia todo, por favor. Eu não respondo de imediato. Penso. Cadê o Marcos? O homem que jurou amá-la e cuidar dela para sempre. Onde ele está agora? Provavelmente ainda fervendo de raiva pela humilhação de hoje à tarde, esvaziando sua impotência em cima da mulher e do filho que não podem revidar. Um homem que perde a dignidade na rua e volta para descontar em casa. Já vi desse tipo mais vezes do que queria lembrar. Destranco a porta, mas abro só uma fresta, a corrente continua. Pela abertura passo uma caixa de leite e 2 pães embalados. Primeiro dê algo para a criança.
Os olhos da Nora brilham na hora e ela estende as mãos trêmulas, mãos antes bem cuidadas, agora com nós dos dedos brancos de aperto. Quando as pontas dos dedos dela tocam a caixa, eu não solto. Falo baixo, calmo. Um homem que só liga pro próprio orgulho e pouco pra mulher e pro filho. Você realmente acha que ele pode te proteger? O corpo dela todo trava. A mão que segura a caixa recua como se tivesse tocado fogo. Vejo a luz nos olhos dela apagar rápido, substituída por algo mais fundo. O olhar perdido e dolorido de quem ouve sua verdade pela primeira vez. Livre. O leite e o pão despencam nos meus braços e eu fecho a porta com um estrondo, selando ela e todos os sentimentos do lado de fora. Não olho de novo, mas escuto passos tropeçando pelo corredor. Então a voz do Marcos explode pela parede. Você foi rastejar atrás daquele lixo por comida? Você acabou com a minha reputação. Vem o choro contido da Nora e um baque surdo de algo pesado no chão. Encosto na porta fria, um sorriso lento e gelado se espalha no meu rosto. Bom, a rachadura apareceu, mas ainda não é o bastante. Uns 10 minutos depois, a discussão do lado cala. No lugar vem o som do Marcos se movendo no corredor, a voz posta alta de propósito, pingando raiva. Ele bate na porta de um vizinho. Wade, acorda, preciso te contar uma parada. Aquele cara do outro lado é podre por dentro. Ele usou essa tal de regra pra fazer minha mulher se ajoelhar por um pedaço de comida. Lisa, fica esperta, nosso vizinho é um monstro. Tá usando a regra pra nos roubar. Rumor é arma barata e afiada no apocalipse. Incendeia medo e ódio quase sem esforço. Logo passos se juntam do lado de fora da minha porta de novo. Dessa vez não é uma pessoa só. São passos arrastados e sobrepostos de 4, 5, todos parando bem fora da minha porta como uma matilha que sentiu sangue. Pelo olho mágico vejo o Marcos na frente, o rosto torcido naquela satisfação sombria de quem quer vingança. Atrás dele, vários homens grandes, todos moradores do prédio. Uns seguram tacos de beisebol, outros apertam chaves inglesas. A tensão sobe instantaneamente ao máximo. Respirações pesadas e irregulares se amontoam do lado de fora, separadas de mim por só uma porta fina. A intenção gananciosa e cruel é tão densa que parece que vai solidificar e cair. Adrian, abre. A voz do Marcos vem pela porta, excitação controlada por uma casca de autoridade forçada. Dá pra ver que ele aprendeu com a confusão da tarde. 4 palavras curtas, todas comandos, evitando qualquer pergunta que pudesse acionar a regra. Fico atrás da porta observando aquele rosto distorcido pelo olho mágico. Atrás dele, Wade levanta uma chave inglesa pesada e do outro lado, Lisa, de mãos vazias, fixa os olhos nas caixas empilhadas na minha entrada. Esses não são vizinhos, são abutres que sentiram cheiro de sangue. Não me mexo, só observo. Adrian, somos todos vizinhos aqui. Os tempos mudaram. Devíamos cuidar uns dos outros. Marco amacia o tom quando eu não respondo. Você comprou muito mais do que uma pessoa pode usar. Divide um pouco com todo mundo. Todos vamos lembrar da sua bondade. É isso, Adrian. Só abre. Só queremos conversar. Adrian entra na fala, batendo inconscientemente a chave inglesa na palma da mão. Um sorriso frio aparece nos meus lábios. Conversar? Com armas nas mãos? Na minha vida passada, eu poderia ter tentado argumentar por medo ou cedido por fraqueza. Mas nesta vida, essa porta é a linha entre vida e morte. E também o meu palco. Limpo a garganta. Minha voz atravessa a porta, firme e clara, alcançando cada ouvido lá fora. Marcos, você está dizendo que enganou todo mundo para virem aqui como escudo, só para levar meus suprimentos para você? Aquela frase cai como um balde de água gelada. O calor lá fora some num instante, substituído por um silêncio mortal. O rosto de Marcos congela, a boca dele se abre, a garganta trabalha freneticamente. Ele quer negar, quer dizer que não é verdade. Mas sob a regra, essas palavras viram foice da morte. Diga que não é isso, caia morto na hora. Diga que não fiz, vire cinzas num segundo. Ele engole tudo, o rosto inchando num vermelho feio, as veias na têmpora saltando, e atrás dele, os vizinhos. As expressões mudam num estalo. Uma vez que a semente da suspeita é plantada, regada pelo pânico apocalíptico, ela vira algo massivo e imparável. A chave de White congela no ar, seus olhos piscando entre Marco e eu. Isso é mentira, Marcos finalmente solta. A voz dele é embolada de tensão. Ele tenta nos virar uns contra os outros. Quando entrarmos, tudo será dividido igualmente. Dividido igualmente? Ou uma risada baixa carregada de escárnio. Alguém aqui realmente acredita que um homem que trocaria a própria esposa como moeda de troca ia dividir qualquer coisa com vocês? A confusão lá fora aumenta. Lisa examina o Marcos de cima a baixo, com o olhar de quem avalia lixo. Adrian cala a boca, Marcos explode, a humilhação virando raiva. Ele dá um soco na minha porta. Todos entrem, arrombem isso. Eu vou assumir a responsabilidade pelo que acontecer. Eu assumo. Que cara de pau. Puxo a trava da porta. Um clique agudo que corta o corredor em silêncio mortal como um trovão. Lá fora, ninguém esperava que eu abrisse sozinho. Eles recuam meio passo. A porta abre, mas só uma fresta. A corrente resistente ainda segura, mantendo o mundo deles e o meu completamente separados. Fico atrás da abertura, com um olho visível encarando friamente aquela ralé. Vai lá então. Quem quer dar o primeiro passo? Mão no bolso. Puxo um estilete e mostro a lâmina. Aos olhos deles, essa faca pode não significar nada. Num mundo que proíbe o não, a linguagem é a única arma nuclear que importa, certo, Wade? Olho pro maior do grupo. Essa sua chave inglesa é pesada. Se você usar pra arrombar minha porta, aceita o risco de invasão e a morte instantânea de toda a sua família? A mão do Wade treme descontrolada. A chave quase cai no pé dele. É uma armadilha lógica. A regra pode proibir palavras negativas, mas também julga intenção. Se eu rotular isso de roubo e ele não puder negar, por que não pode dizer não? Logicamente, acabou de se incriminar. E quando eu conseguir que ele confirme esse rótulo de alto risco, o medo da morte dele vai explodir.
Eu, Wade! Ele gagueja, o suor correndo pelo rosto. Quer dizer que não veio aqui pra roubar ninguém, mas não consegue falar. Aquela pergunta fechou todas as saídas. O que houve? Não acha as palavras? Meu olhar segue frio enquanto leio cada rosto no corredor. Ou talvez você, Elisa, esteja disposta pelo jantar do Marcos a deixar seu filho órfão neste mundo. A ganância some do seu olhar num segundo, trocada por puro pavor. Ela recua como se tivesse levado um choque. Viu só, Marcos? Olho pra ele pela fresta. O rosto dele está pálido, cinzento. Ninguém vai morrer por você. Marcos está à beira do colapso, achou que os números me forçariam a recuar, ou pelo menos deixariam eles invadirem, mas se esqueceu, num mundo onde ninguém pode dizer não, cada momento que pede uma negativa é uma sentença de morte pendurada. Ele não consegue rebater minhas acusações, nem acalmar essa gente sem acionar a regra. Todos. Marcos tenta uma última cartada desesperada e encara os olhos em chamas dos vizinhos. A única chance de sobrevivência é pegar os suprimentos dele. Ou vocês todos querem morrer de fome? Morrer de fome? Jogo essa palavra na cara dele e lanço minha lâmina de novo. Se você tá tão preocupado com a fome dos outros, por que não trouxe aquelas 2 caixas de linguiça e o saco de arroz que escondeu em casa? Dessa vez, o ar não só esfria, ele congela de vez. Cada olhar no corredor trava em Marcos como holofotes. O olhar predatório de animais famintos que acabaram de achar a presa. As pupilas dele se encolhem. Ele realmente tem coisas escondidas. A última carta dele jamais imaginou que eu saberia, muito menos que eu exporia aqui, agora, na frente de todo mundo. Isso é um absurdo. Ele tenta negar no automático, mas é um absurdo que não contém nenhuma negativa absoluta. Então ele dança na beira da morte, frenético. Tô falando besteira? Sorri, aberto, brilhante, devastador. Então você topa levar todo mundo até sua casa agora pra dar uma olhada? Só uma olhada. E se eu estiver errada, entrego tudo do meu apartamento nas 2 mãos. Você topa? Checkmate, Marcos. É um ou outro absoluto, ou leva todo mundo ao apartamento, expondo o que escondeu e sendo devorado pelos vizinhos, ou recusa. E embora não possa dizer não, se fica em silêncio ou inventa desculpas, admitiu que nos enganou e nos usou como bucha de canhão enquanto acumulava para si. O suor escorre na testa de Marcos e arde nos olhos, mas ele nem ousa limpar. Ele vê os olhares mudarem, da dúvida para raiva e enfim para ódio puro, e as pernas começam a tremer. Wade, vai dar uma olhada. O golpe final no momento certo. O Wade se vira e fixa Marcos com um olhar frio e vazio. Marcos, o Adrian tem razão, já que estamos todos aqui para ajudar, por que não começamos pela sua casa? É seu, Marcos. Você não disse que tudo seria dividido igualmente? A voz de Lisa vira lâmina. Parece que a divisão deveria começar pelo que é dela também. Em poucas frases, cada arma apontada para mim se virou e mirou direto no Marcos. É o fim do mundo. Isso é a natureza humana. Nada vence o próprio interesse, nada se quebra mais rápido. Marcos recua cambaleando em pânico, bate as costas na minha porta, foi espetado e está queimando vivo. Eu, meu lugar, Marcos desmorona inventando desculpas. A esposa está doente, perdeu as chaves. Mas sob essa pressão, o pouco que tem não chega nem perto. Ele teme que uma palavra errada o mate na hora e teme ainda mais o que os vizinhos vão fazer se ele admitir a verdade. Saia da minha frente. Levado ao limite pelo medo e pela raiva, ele berra isso direto pro Wade. Wade não se mexe, a expressão fecha. Ele bate a chave inglesa no chão. Tudo bem, Marcos. Então seremos só suas peças. É isso? Wade dispensa o resto. Vamos pra casa. Quem se importar com esse cara agora é um idiota. A multidão some mais rápido do que apareceu. Estavam ali pelo que podiam ganhar. Agora viram Marcos como é. Um homem querendo tudo sem dar nada, acumulando mantimentos que não dividia. O ressentimento queima mais forte do que se tivessem saído de mãos vazias. O corredor esvazia até sobrar só o Marcos, encostado na minha porta como se cada osso da coluna tivesse sido arrancado. Pela fresta eu digo suave. Marcos, o jogo só começou. Parece que seus aliados se foram. Marcos trava na fresta da porta, as veias nos olhos saltando, prestes a estourar. Agora ele parece um cão raivoso, querendo morder, mas com todos os dentes quebrados. Você vai pra casa agora? Pergunto outra vez, minha voz quente e amável como de um velho amigo. Ou prefere ficar aqui e esperar minha próxima pergunta? Tipo, mais detalhes sobre sua lindinha de esposa. A palavra esposa atinge Marcos como um chute no rabo de gato. A humilhação da tarde e a derrota da noite se misturam e arrancam o resto da razão dele. Mas ele não ousa me tocar. Engole a fúria e a solta num chute selvagem na minha porta, soltando um rugido de raiva impotente antes de virar e correr de volta pro próprio apartamento. A porta bate tão forte que o prédio inteiro estremece. Tranco minha porta com calma. O mundo o silencia, mas é só a calmaria antes da tempestade. Um homem como Marcos, consumido pelo próprio ego e pela imagem, acaba de ser publicamente destruído. Todos os planos dele ruíram. Ele se suicidou socialmente na frente de todo mundo. Aquela raiva venenosa não tem pra onde ir, nem pra mim, nem pros vizinhos. Então, dentro daquele apartamento selado, quem sobra pra absorver tudo é quem ele trata como propriedade. Nora, chego na parede e escuto. Não demora. Algo se quebra do outro lado. Os xingamentos histéricos dele e o choro partido dela ecoam. Sua traidora, inútil. A voz do Marcos atravessa 2 paredes sem perder a agressividade. Foi você que contou que tínhamos comida? Estala um tapa. O grito de Nora corta o ar. Afundo no sofá e fecho os olhos. Os segundos passam, um depois do outro. Lá fora, o céu fica completamente escuro. Os sons da briga ao lado se arrastam por um tempo longo antes de sumirem na noite. Eu sei, o momento está chegando. A porta que o Marcos fechou com as próprias mãos vai se abrir de novo em breve.
Sento no escuro e vigio minha porta em silêncio. Como previsto, meia hora depois, passos leves se aproximam, seguidos de uma batida tão suave que quase não existe. Lá vou eu. Levanto, vou até a porta e olho pelo olho mágico. Sob o luar pálido que entra pelo corredor, vejo um rosto coberto de lágrimas e hematomas. É a Nora, segurando o pequeno Ben colado ao peito. Ela fica ali em silêncio, sei exatamente o que ela está fazendo. Ela está testando se eu vou abrir. Claro que vou. Não por bondade, mas porque ela é a peça final para destruir o Marcos de vez. Levar a Nora vai atingir ele no âmago, muito mais que qualquer outra coisa. Não giro a maçaneta de imediato, me aproximo da porta fria e falo baixo, só para nós dois ouvir. Nora, parada aí na minha porta, tem alguma pergunta a me fazer? A silhueta treme, a voz dela atravessa o escuro, trêmula. Eu dizendo só uma palavra antes dela desabar em soluços. Espero paciente, como um caçador que guia a presa com a mão suave. Você tá me perguntando se eu vou dar comida pra você e pro seu filho? Eu falo por ela. Ela fica calada um instante, uma palavra fraca, mais clara, atravessa a porta. Sim, ou será que, mudo o tom, um fio de frio entra na minha voz? Você tá perguntando se eu vou acolher vocês e dar um lugar seguro pra ficarem. Essa peça bem mais. Aceitar comida é um favor. Aceitar abrigo é rendição total. O silêncio lá fora dura meia eternidade. Posso sentir a batalha nela. Por fim, se abre o que restava. A voz volta rouca, mas firme. Sim, calmamente coloco a mão na fechadura e abro a porta só uma fresta. Nora parece destruída. Cabelo grudado em fios no rosto, o canto da boca cortado e sangrando, a marca de 5 dedos subindo pela bochecha esquerda já roxa. Então você quer saber? Aceita minha proteção e cuidar da casa em troca de comida e segurança total para você e pro seu filho? É isso, enfatizo. Proteção e cuidar da casa. Não é caridade, é contrato. Ela hesita um segundo, então a voz do Marcos atravessa a parede de novo, baixa, fervendo de raiva, enrolando no tornozelo como uma cobra. Ela estremece e me encara, faz um aceno firme, pesado. Sim, eu dou um passo pro lado, abrindo passagem. Bem-vinda. Nora se move como prisioneira perdoada, segurando o pequeno Ben, quase tropeça, quase corre pra dentro. Fecho a porta, tranco e deixo o mundo do Marcos do lado de fora. Ele solta um rugido de animal ferido, seguido de pancadas na madeira. Nora, sua traidora, sai daí agora! Ela fica rígida, pálida, segurando Ben como se fosse quebrar, tremendo feito folha ao vento. Vou até ela e pouso a mão no ombro com calma. Não tenha medo, você tá segura aqui. Digo firme. A partir de agora, você e seu filho estão seguros. Ela me olha descrente, aponto pro sofá. Sente-se primeiro. Seu trabalho começa oficialmente amanhã. Lá fora, os brados do Marcos e as pancadas na porta continuam, como um Requiem raivoso e impotente. Aqui dentro do meu AP, só paz. Um novo dia começa com o som do Marcos xingando ao lado. Os insultos caem em rajadas desconexas, sem invenção, só a mesma baixaria repetida. Ignoro, pego o leite meio estragado da geladeira e vou com calma preparando o café. Nora e o pequeno Ben sentam no sofá, um grande, um pequeno, ambos visivelmente tensos e inseguros. Deslizo um prato na frente dela. Come. Assim que acabar, seu trabalho começa. Nora pega com um olhar descrente e apavorado, alimentando o pequeno Ben mordida por mordida, mal tocando em... Não me distraio, termino minha parte e limpo a boca. Do depósito tiro um walkie-talkie e um bilhete escrito à mão, e entrego a ela. Leve isto, vá bater na porta 301. O bilhete diz: Te amei. Você trocaria todos os cigarros e álcool do seu AP por 3 litros de água limpa e 2 pacotes de miojo. Eu digo. Ela me olha, olhos cheios de medo. Marcos está lá fora. Ele não vai te tocar. Olho pra ela. Minha voz, minhas palavras, parecem lhe dar algo pra segurar. Ela respira fundo como quem toma uma decisão. Então pega o pequeno Ben, o bilhete, e caminha em direção à porta. Pela câmera da entrada dá pra ver tudo no corredor. Nora bate na porta 301. Quase na mesma hora, Marcos explode pra fora do apartamento. Não se barbeia há dias, olhos fundos, cheirando a coisa velha e azeda. Você ousa aparecer aqui? Ele avança agarrando o cabelo de Nora, gritando. Ela solta um ganido e fecha os olhos, mas a mão dele fica suspensa no ar. Minha voz sai pelo walkie fria e clara pelo corredor. Marcos, tem certeza de que quer tocar nela? Marcos fica completamente imóvel. Vira a cabeça devagar e fixa o olhar na câmera da minha porta, os olhos queimando como se quisesse me devorar, mas não faz nada. A porta do 301 se abre e Tia May espreita. Nora, ainda tremendo, passa o bilhete. Tia May lê quase sem emoção, entra e volta com os braços cheios de cigarros e garrafas. A troca é feita. Nora segura as compras com a cabeça baixa e atravessa direto pro meu apartamento sem olhar pro Marcos nenhuma vez. Bem na frente dele, faço a Nora listar tudo o que pegamos e ainda dou uma linguiça pro pequeno Ben como prêmio. Aquela cena foi a gota d'água. Marcos solta um uivo agudo e patético, perde totalmente o controle e parte pra cima da minha porta como um touro enfurecido. Eu a fecho com um estrondo que sacode até a porta de segurança com núcleo de aço que passei meses reforçando, deixando até um amassado. Nora e o pequeno Ben se encolhem no canto, brancos feito papel. Eu sorrio. Aí vem um movimento mais primitivo e burro. Vou até a porta não para espiar, mas para apertar um discreto botãozinho ao lado dela.
Lá fora, Marcos levanta o punho para golpear e congela no meio do movimento. Algo invisível o acerta com força brutal. O corpo dele arqueia para trás, convulsiona, fica com os pelos em pé e um som sibilante e quebrado escapa da boca. A grade de alta voltagem que instalei no painel da porta faz efeito. Depois de alguns segundos eu desativo. Marcos escorrega pela soleira como uma poça de lama e desaba no chão, exalando cheiro de carne queimada. Abro a porta só uma fresta, o suficiente para vê-lo e pro cara me ver. Ele jaze ali como peixe morto na areia, com respirações pesadas e irregulares. Nos olhos, só um desespero vazio. Nora fica atrás de mim, observando o homem que um dia foi o marido dela, com os lábios tremendo e a expressão indecifrável. O momento é certo. Olho para Marcos no chão e falo, frio e calculado. Marcos, você não vai admitir que se eu não tivesse reforçado e instalado a grade, você teria invadido agora? Ele estremece sem espaço para negar. Eu mantenho a voz baixa, cada palavra cortando até o osso. Você não vai admitir que, assim que invadisse, teria levado todo o meu estoque e descarregado sua fúria em mim e na Nora, causando um estrago irreversível? Um ganido animal, preso e sufocado, sobe da garganta de Marcos. Ele olha por mim para Nora, e pela primeira vez surge uma súplica nos olhos. Nora dá um passo instintivo para trás, desviando o olhar. Esse passo o desmonta por completo. A última faísca some dos olhos dele, e ele solta um veredito final, talvez, na sua própria forma, o mais misericordioso possível. Marcos, você aceita me dar todo o resto dos seus suprimentos no apartamento em troca do direito de ver seu filho uma vez por dia? As pupilas dele se perdem, como se fosse uma criatura sem ossos. Alguns segundos de silêncio mortal e ele consegue espremer uma sílaba arrombada da garganta. A voz sai como metal enferrujado rangendo contra metal, uma única palavra. Ela tira dele os últimos resquícios de dignidade e força. Atrás de mim, a Nora treme de leve e apoia a mão na parede. Fecho a porta sem expressão, deixando o estrago do outro lado. Nora, quer vir me ajudar a fazer o inventário dos suprimentos? Viro-me e pergunto, calmo como sempre. Ela arregala os olhos num sobressalto, medo e confusão rodopiando ali, até que tudo vira uma aceitação atordoada e resignada. Ela acena. Abro a porta. Marcos ainda está onde caiu, estendido como um cachorro morto. Nem lhe lanço um segundo olhar. Vou direto pelo corredor, uso a chave que ele acabou de me dar para abrir a porta dele, e uma onda densa de ar viciado, azedo e encharcado de suor me atinge. A sala tá um caos, copos de miojo vazios e pacotes de salgadinho rasgados por toda parte. O sofá está torto na parede, manchado com coisas que é melhor não nomear. Não é mais o lar quentinho e arrumado que eu lembrava, aquele que costumava rir e ecoar alegria. A Nora me acompanha, olha pros destroços e os olhos dela ficam vermelhos nas bordas. Sei o que ela está lembrando, mas não tenho paciência para consolo. Economiza o teatro. Essas lágrimas de fachada não comovem ninguém, nem mesmo a lata do lixo. Nora trava, reprime a última lágrima como se puxasse da garganta. Nós dois começamos a carregar os suprimentos em silêncio. Marcos tinha mais do que eu esperava. Além do que já dei a Nora, tem várias caixas de bolacha, pilhas de enlatados e petiscos espalhados. O verdadeiro prêmio, 2 galões grandes de água limpa. Assim que tiro a última caixa de ração de emergência, um caderno preto de capa dura escorrega entre a caixa e a parede e bate no chão com um estalo seco. Eu paro, ele também vê. Ela estende a mão por reflexo. Não toque nisso. Minha voz sai quase como ordem. Todos os alarmes da minha cabeça disparam. Marcos mantendo um diário, um cara como ele, o que pode ter dentro? Agacho, mas não pego ainda. Meus olhos vasculham cada centímetro como se fossem holofotes. Capa preta simples, sem marcas, sem enfeites. Não parece um diário íntimo, é mais um registro. Estendo a mão, toco a capa fria com a ponta dos dedos. Devagar, viro a primeira página. Um rabisco frenético, torto, atinge meus olhos. Mês X, dia X, droga, estou de volta. Mesmo lugar amaldiçoado. Um arrepio de suor percorre minha espinha. Eu jurava que era o único sobrevivente, o roteirista final, quase um deus. Mas esse caderno me acerta com um tapa. Não sou o único, era o Marcos. Ele também sobreviveu. Minha mente corre, dezenas de detalhes que eu descartaria agora se alinham num quadro claro. Por que ele veio direto até mim no primeiro dia com tanta precisão? Por que não ficou surpreso com meu estoque, em vez disso parecia faminto por ele? Por que ele reagiu tão rápido à minha inversão lógica? Rápido o bastante para virar os vizinhos contra mim na hora. Me obrigo a ficar calmo e continuar lendo. As entradas são caóticas, palavrões, raiva pura, mas no meio disso há informações que me arrepiam. Na minha vida anterior morri no 7º dia. Aquele homem usou uma única pergunta para me roubar tudo o que eu tinha. Morri de fome? Não, isso não bate. Eu não morri de fome, me mataram. Aquele sujeito nem sabia da proibição do não. A proibição do não nem é o pior da regra do juízo final. O verdadeiro horror vem depois. Existem criaturas, os silenciadores, que reagem ao não com força letal instantânea. Diga não a um deles e você é despedaçado na hora. Aquele desgraçado achou que tinha vencido, sem nem imaginar o que vinha aí. Todos aqueles suprimentos que ele roubou só fariam dele o primeiro alvo dos silenciadores. Agora eu me movo primeiro. Vou fazê-lo sentir cada grama do desespero que carreguei na minha vida passada. E meus dedos fecharam no caderno com tanta força que os nós ficaram brancos. Então Marcos não morreu de fome por minha causa na vida anterior. Depois que eu perdi tudo, ele topou com os silenciadores. Não teve chance de responder à morte, não teve como dizer não. E eles o mataram. Quando voltou, eu fui a primeira vítima que escolheram. Não queriam só meus suprimentos, queriam que eu morresse do mesmo jeito que ele. Que plano sádico. Se eu fosse mais esperto, seria eu ali no chão, esticado como cachorro morto. Fecho o caderno, respiro fundo e lento. O martelar frenético no peito começa a ceder. Além do medo, vem algo mais. Alívio e uma pontinha de empolgação contida.
Marcos, obrigado pelo presente. Essa informação vale 10 mil vezes mais que aquelas caixas. Mais um Revenant no jogo, mais um tipo de monstro pra enfrentar, e daí? Esse apocalipse ficou bem mais interessante. Aí, de algum lugar lá fora, um grito rasga a noite. Não é humano, errado em todos os sentidos. Nora e o pequeno Pete se agarram e gritam. Vou até a janela e dou uma espiada por trás da cortina. O apocalipse de verdade começa agora. O grito soa como uma serra enferrujada sendo arrastada pela noite. E mesmo através das paredes grossas, faz o corpo inteiro arrepiar. Nora e o pequeno Pete estão pálidos como papel, encolhidos no canto do sofá, paralisados. Eles afastam a cortina com cuidado. As luzes na rua lá embaixo já tinham se apagado, não sei desde quando. Na escuridão, uma figura distorcida se arrasta em direção ao prédio de um jeito lento, profundamente errado. Parece humano, 4 membros, em pé, mas as articulações dobram para trás. Cada passo vem com um espasmo antinatural e um estalo seco, como ossos sendo esmagados fora do lugar. É exatamente o que Marcos descreveu no diário, o silenciador. Ele inclina a cabeça para cima. Onde deveria haver um rosto, só existe um vazio negro que gira devagar. Tampo minha boca com as mãos, nada sai. Então ele para, e aquele vazio vira direto para mim. Uma transmissão mental gelada, totalmente sem emoção, cai direto na minha cabeça. Você vai me emprestar seu calor? Meu coração para. Pronto, a pergunta da morte. O diário do Marcos foi claro sobre a última vida dele. A pergunta da morte de um silenciador foi o que o matou. Não dá pra dizer não. Negar e você se esfacela na hora. Mas dizer sim também não garante nada. A pergunta está cheia de arapucas. Que diabos é calor? O calor do meu corpo? A temperatura do meu quarto? Se eu disser sim, ele atravessa a parede e suga minha vida. Marcos escreveu que depois de concordar, não conseguiu cumprir as exigências da criatura. Dizer sim só abre espaço para mais condições. É uma armadilha mortal, faça o que fizer. Minha mente dispara, respira fundo. As regras são rígidas, mas as pessoas nem tanto. Toda pergunta tem uma brecha. Não posso recusar, mas posso reformular. Posso dar outro formato. Fixo o olhar naquela aberração lá embaixo e mando um pensamento só. Você está me perguntando se eu topo te dar esta xícara de água quente para você sumir da minha frente agora? Nesse momento, a água fervente vira minha única tábua de salvação, transformando esse calor vago em algo real. Ao impor minha condição, você some. Agora o silenciador trava. O vazio no rosto dele para de girar. Ele parece preso num loop lógico que nunca experimentou. Cada segundo arrasta como um século. Minhas costas pingam suor frio. Então, enfim, aquela voz sem emoção bate de novo na minha mente. Sim, no segundo em que a palavra ecoa, o corpo do silenciador treme e, em segundos, some no nada. Ganhei a aposta. Todo meu corpo desaba. Me encosto na parede fria, ofegante, e antes de sentir alívio, um estrondo enorme sacode o chão. A porta do Marcos é escancarada. Ele sai feito um vendaval, cabelo todo embolado, olhos injetados, sorriso de quem pirou de vez. Ele me vê, vivo e em pé. Vê a Nora e a criança atrás de mim, o rosto dele se contorce ainda mais. Por quê? Porque você ainda tá vivo? Ele berra como um bicho encurralado, e naquele instante o silenciador que tinha sumido reaparece no corredor do nada, bem na frente do Marcos. O vazio se volta pro Marcos, a transmissão mental fria chega mais uma vez. Você vai compartilhar seu desespero comigo? Todos ficam imóveis. Marcos para, e então solta uma risada que faz o corredor inteiro tremer. Desespero? Desespero é tudo o que me resta. Quer? Leve cada gota. Ainda rindo, abre os braços e segue direto pro silenciador, sem perguntas, sem resistência, sem um pingo de hesitação. Ele perdeu a família, perdeu tudo o que juntou, falhou na vingança e foi caçado pelo pesadelo que jurava ter deixado pra trás. A mente dele já tinha ido embora. Pra Marcos, talvez a morte fosse a única saída. O silenciador parece satisfeito com a resposta. No segundo seguinte, ele se move rápido demais para eu acompanhar. Vejo só uma forma escura avançando, um assobio agudo no ar, e então gavinhas negras explodem de dentro dela, cortando o Marcos como lâminas. Marcos desaba no chão, Nora grita e cai ali mesmo. Eu aperto meus dedos contra os olhos do pequeno Pete. O silenciador leva o corpo do Marcos quando some. O corredor fica só com um cheiro espesso e sufocante de sangue. Não tem satisfação no meu peito, nenhuma onda de vingança. Aprendi que o acerto de contas verdadeiro não é ver o inimigo morrer, é descobrir que quando ele morre, você não sente absolutamente nada. Marcos está morto. Mas esse mundo insano só está começando. Rancores pessoais viram pó quando a própria sobrevivência está em jogo. Aí outro grito irrompe lá embaixo. Um humano e uma voz velha e frágil. Socorro. Alguém me ajuda, por favor. Aquela voz é do velho Walt. Na vida passada, quando eu quase morri de fome, foi o Walt lá de baixo que, às escondidas, passou metade de um pão pela fresta da minha porta. Corri para a janela. Outro silenciador encurralou o velho contra o canteiro de flores lá embaixo. Uma transmissão mental fria começa a preencher o ar, e meu sangue ferve como nunca. Naquele instante decido. Nora, segure firme. Não importa o que ouvir, não abra essa porta. Pego a garrafa de álcool forte e o isqueiro à prova de vento que deixei na mesa. Abro a porta e corro pela escada. Grito pro silenciador lá embaixo, bem quando ele estende as gavinhas pro velho Walt. Ei você, coisa sem rosto aí embaixo. Prefere largar esse velho acabado por uma pessoa jovem e viva lá de cima que tá vindo direto pra você? O ar lá embaixo congela, o silenciador trava no meio do ataque, o vazio sem rosto se inclina devagar pra cima, fixando-se em mim pela escada escura. A inversão lógica funciona de novo. Comparado a um velho moribundo, uma alma recém-nascida como a minha é banquete servido. Uma transmissão mental gananciosa e gelada invade minha cabeça.
Sim, ele larga o velho Walt e vem pra cima de 4 com uma velocidade aterradora. Corre, não se preocupe comigo. O grito desesperado do velho Walt sobe de lá de baixo. O canto da minha boca se curva em algo selvagem. Num mundo regido por essas regras, correr é a coisa mais inútil que existe. A única saída é atacar. Me posiciono no patamar entre o segundo e o terceiro andar, estreito, perfeito para abate. No instante em que a forma dele faz a curva e entra no meu campo de visão, não hesito. Jogo a garrafa de álcool aberta direto no centro daquele vazio e já acendo o isqueiro. Quer aceitar esse batismo de fogo apaixonado para esquentar esse corpo frio seu? O silenciador ainda processa, atraído pelo calor. Instinto não o deixa recusar algo que soa tão tentador. Uma chama azul explode pelo corredor estreito num segundo. O álcool cobre a pele dele e gruda como podridão em chamas. O silenciador solta um grito ensurdecedor. Não é o fogo que o liquida, é o conflito lógico. Ele não concilia essa dor física violenta com a ideia de calor, e seu núcleo de regras entra em colapso. Choca-se contra as paredes, gavinhas negras se debatem, destroem o corrimão. Falo de novo, está doendo? Então quer parar de respirar agora mesmo? E acabar com essa dor por completo é uma armadilha mortal perfeita. Para isso ele teria que concordar em parar de respirar. O silenciador se convulsiona nas chamas. O sim nem termina de formar na mente dele. Antes que o corpo murche como bola vazada, desmorone numa poça de líquido negro e evapore no fogo. Encosto na parede, ofegante, com o coração batendo nas costelas mais uma vez. O velho Walt sobe as escadas cambaleando, ainda tremendo, lágrimas escorrem pelo rosto, já começando a se ajoelhar. Eu o seguro antes que caia, mas meus olhos já vão além dele, as portas se abrindo por todo o corredor. A comoção acordou o prédio inteiro. Eles me viram desligar o silenciador, eles me viram salvar o velho. E nos olhos deles agora não há só medo, há fome, porque sabem que tem poder e suprimentos. Velho Walt, elevo a voz, fria e cortante como o vento de inverno. Você me deu metade de um pão uma vez. Hoje eu te devolvo a vida, essa dívida está paga. Solto a faca de desossar com um movimento seco. A lâmina reflete a luz do fogo. Ando devagar até o meio do corredor, varrendo cada rosto que espreita. Vizinhos, já viram o suficiente? Silêncio mortal. Ninguém ousa um som. Eu sei o que pensam. Vocês querem o que eu tenho. Vocês querem que eu os proteja. Solto uma risada gelada. Ótimo. No instante em que a palavra ecoa, várias portas se abrem mais. O tom muda, fica afiado. Giro a faca lentamente na mão. Podem escolher então, ver o que acontece quando a bateria bater na sua porta, ver o destino dos dois que desafiaram antes. Não sou mais a pessoa dócil, traga todos os dois. Minutos depois, o corredor do terceiro andar está lotado. Ninguém ousa apostar no que aquela pergunta pode levar. Até o sujeito mais agressivo do quinto, todo tatuado, fica quieto na multidão, segurando uma caixa de miojo com o pescoço encolhido. Medo é a melhor ferramenta de controle. Ordem se ergue sobre força. Nora abre a porta e vê a cena, a mão leva à boca. Nora, pega um caderno. Não me viro, apenas ordeno. A partir de hoje você gerencia os suprimentos. Tudo vai pro estoque central. Distribuição segundo contribuição. Velho Walt, gente como você serve pra vigiar? Digo, quem esconder suprimentos ou tramar pelas minhas costas, me avisa na hora. O velho se endireita como se tivesse achado algo perdido há décadas. Certo, Adrian, tem minha palavra. Quero ver alguém tentar. Alguém na multidão mexe os lábios, prestes a objetar. Um olhar meu e a cabeça caem imediatamente. Não carrego o peso morto, não tolero ameaça interna. Olho para aquela ralé e estabeleço a primeira regra de ferro da minha nova ordem. Aqui neste complexo, minhas perguntas são lei. Vocês respondem só uma palavra. Sim. Agora me digam, estão dispostos a sobreviver, a pôr sua lealdade e suas vidas sob meu comando? Dezenas de vozes enchem o corredor estreito, roucas, irregulares, mas subindo juntas do desespero, sim. A partir daí, a identidade de mero sobrevivente some. No lugar surge algo novo, o governante absoluto deste prédio. Na semana seguinte eu os mando reforçar as escadas, selar todas as janelas dos andares baixos e transformar esse antigo prédio residencial numa fortaleza de aço. Eu os ensino a usar lógica para escapar das perguntas letais dos silenciadores. Ensino a usar perguntas indutivas para conseguir recursos. O grupo cresce, as pessoas começam a se unir. Assim que o complexo pega o ritmo, vira o governante indiscutível, mesmo que não oficialmente. Nora é minha administradora-chefe, cuida do inventário e da distribuição. O velho Walt é meus olhos e ouvidos, rondando os corredores todo dia, captando cada reclamação e todo movimento suspeito. Mas quanto mais gente você junta, mais complicado tudo fica. Sempre aparece alguém que acha que decifrou as regras e quer provar às minhas custas. O desafiante de hoje avança. Um homem de fala mansa e óculos. O nome dele é Leon. Quando entrou no complexo, estava querendo agradar, sabia um pouco sobre rádio e fez nosso transmissor voltar a funcionar. Isso lhe rendeu pontos. Agora ele fica nas estações de suprimentos, sorrindo pra Nora. Eu gostaria de trocar algumas informações que tenho por itens do complexo. Seria possível? Segue o protocolo que estabeleci, responda no formato padrão. Então você quer dizer que está disposto a trocar suas informações por suprimentos de valor equivalente do nosso estoque?
Isso está correto? Esse é meu primeiro firewall. Sempre vincule a troca a um valor equivalente. Leon ajusta os óculos, um brilho cruza as lentes. Minha pergunta é, você como líder deste complexo, estaria disposta a usar metade das nossas enlatadas em troca da minha promessa de fornecer uma informação vital que salvaria vidas no futuro? A sala cai num silêncio instantâneo. Todos desviam o olhar das latas pro meu rosto. Metade das enlatadas? Isso é quase metade de toda a moeda forte do complexo, trocada por uma promessa vaga e impossível de verificar. Que golpe. Algo por nada. E ele não está perguntando a Nora, está me perguntando. Ele usa o veto do não com precisão cirúrgica. Se eu disser não, ninguém ousa testar a tal regra do juízo final. Se eu disser sim, minha autoridade desaba na hora. Se ele pode trocar uma promessa por metade das nossas latas hoje, amanhã alguém vai tentar trocar uma história de fantasma por toda a sua água, por toda a nossa. A ordem inteira rui. Descruzo os braços e vou me abrindo da multidão até ficar bem em frente. Sorrio. Leon, essa é uma pergunta muito bem feita. Ele não segura um sorriso torto. Mas eu não peguei tudo. Você quer que eu te ajude a traduzir a pergunta para algo mais exato, para que todo mundo aqui entenda direitinho o que você quer dizer. Sustento o olhar, antes que ele responda, atiro. O que você realmente quer saber é se está disposto a entregar pessoalmente metade das rações de cada um de graça para você, Leon, para apostar numa promessa verbal que pode não valer nada, certo? É isso que você quer saber? Minha voz sobe cortante, cada palavra bate na sala como um tiro. A arrogância some do rosto do Leon num segundo. Ele não esperava por isso. Eu não entrei no jogo. Eu denunciei o esquema sujo. A multidão se contorce. Os olhares para Leon ficam frios, não curiosos. Suor brota na testa dele, os lábios se mexem, mas ele não consegue dizer nada. Se disser, é admitir que a pergunta era exatamente como eu disse. Dou um passo pra frente, fico quase na cara dele e baixo a voz, só pra nós dois. Não brinca comigo. Dou um passo brusco pra trás e me volto pra galera. Ou talvez, Leão, você queria mesmo fazer outra pergunta pra todo mundo aqui. Meus olhos passam por cada rosto. Você não está realmente perguntando pra todos aqui se confiam? Vocês estão confiando numa pessoa que, no meio do apocalipse, não pensa em contribuir, só em explorar brechas pra drenar o lugar e tratar todo mundo como idiota? A multidão explode em grito. Como assim? Era isso que ele queria dizer? Droga, eu sabia que algo estava errado. Uma promessa por metade das nossas latas, ele quer que a gente trabalhe de graça. O rosto do leão empalidece, ele não pode negar nenhuma palavra do que eu disse porque a corrente da lei do juízo final aperta em volta dele. Cada segundo de silêncio é uma confissão. Levanto a mão pedindo silêncio. Leon, estou te dando a última chance de fazer uma pergunta. Fixo os olhos nele, vendo-o tentar desviar, e falo devagar e claramente. Não é isso que você realmente quer perguntar no fim? Todos. Eu, Leon, perdi a cabeça por um instante e tentei armar uma lógica para dividir o grupo e me favorecer. Eu mereço ser punido. Vocês estão dispostos a me deixar sair deste complexo para sempre? O corredor cai num silêncio mortal. Leon treme. Todos o encaram esperando que ele pergunte. Ou melhor, esperando que eu pergunte por ele. Ele não vai dizer, então eu digo, viro-me para a multidão e aumento a voz. Vocês estão dispostos a remover alguém que tentou nos dividir e garantir que ele nunca tenha uma segunda ou terceira chance de nos arrastar pro abismo? Sim, tirem-no daqui. Dessa vez a resposta é um grito uníssono, a proibição do não. Essa é a primeira votação unânime do complexo. O leão desaba no chão com o rosto cinzento. Olho para ele e nada mexe no meu peito. Vocês ouviram? Viro-me e não olharei pra trás. Nora, dá a ele uma garrafa d'água e um pacote de bolacha. Depois acompanhar até a saída. A autoridade absoluta está estabelecida, neste momento oficial e completo. Então o rádio no canto, aquele que o leão consertou, de repente chia com uma rajada aguda de estática e surge a voz de um homem, profunda e cavernosa. Sobreviventes da cidade, olá. Vocês estão dispostos a abandonar sua resistência inútil e se juntar à nossa aliança pela sobrevivência humana? A voz parece subir de um poço, atravessando um sinal ruim direto para cada ouvido na sala. Entreguem todos os suprimentos, abandonem seus risíveis territórios privados, submetam-se a uma gestão unificada e eficiente. Vocês estão dispostos? O homem na transmissão não grita, não amedronta. O tom dele é tão calmo quanto previsão do tempo, e é essa calma que faz um arrepio subir das solas até o topo da sua cabeça. O medo invade o corredor como uma maré invisível. Os lábios do velho Wall tremem. Ele me olha, o pânico estampado nos olhos. Nora puxa o pequeno Pete para trás sem pensar, o rosto pálido. Todos na sala me encaram como se eu fosse o centro de um holofote. Aos olhos deles, eu seria quem desafia as regras. Um deus. Eu sei a verdade. Não sou Deus. Sou só alguém comum que morreu uma vez a mais que os outros. O homem na transmissão não tem nada a ver com o Marcos ou o Leão. Esses aproveitadores mesquinhos que só sabem explorar. Ele não só entende a regra do juízo final, encontrou uma forma de ampliá-la ao máximo. Transmissão em massa. Não precisa bater em portas. Senta num estúdio e fala com a cidade inteira, impondo sua vontade a quem captar o sinal. O peso disso aperta meu peito como se fosse uma pedra. Olho a sala, todos esses rostos amedrontados, os olhos arregalados e vazios do pequeno Pete nos braços da Nora. Não, eu lutei pra voltar do inferno pra não morrer outra vez num lugar diferente, de jeito diferente. Respiro fundo, devagar, e engulo cada ponto de frustração e pressão que cresce. Olho pra todos e falo devagar. Sempre fui uma montanha, nunca um riacho. Olhares vazios, ninguém entende. Sorrio. Um sorriso frio, só a casca.
Um riacho é engolido por um rio maior. Já uma montanha permanece. Vou até o rádio, estalo os dedos e estendo a mão. Vejo cada rosto atônito. Eu dobro a antena até ela quebrar. Um estalo seco e a transmissão some no silêncio. O mundo inteiro cala num instante. Me viro para a multidão atônita. Ele nos pergunta se estamos dispostos, mas se esqueceu. Nós também temos o direito de perguntar. Ficar aqui é entregar esse direito. Seríamos carneiro pro abate. É isso que vocês querem? Ninguém fala, mas os punhos cerrados e os olhos vermelhos já respondem. Vou até a parede onde penduramos um mapa da cidade que tiramos numa busca por suprimentos. Meu dedo pousa no centro, na marca da torre de transmissão. Em vez de esperar ele aparecer, vamos atrás primeiro. Me viro pra Nora e ordeno. Ela se endireita na hora. Façam um inventário de armas e veículos. Escolham os 3 mais fortes e ágeis. Formem uma equipe de ataque. Sim, velho Walt, você e os outros reforcem este prédio. A partir de hoje, este lugar é nossa fortaleza e nosso abrigo. Faço uma pausa. Meus olhos percorrem cada pessoa na sala. Lembrem-se, não nos renderemos, não negociaremos. Minha voz baixa carrega algo definitivo. Vou avisar que a cidade tem 2 governantes. Ou melhor, em breve só terá um. Estamos num SUV modificado, blindado na frente, andando pela cidade morta como predador silencioso. Ninguém fala, só o ronco do motor e o cascalho estalando sob os pneus. As 3 pessoas que Nora escolheu, Rex, ex-militar no volante, e os gêmeos Bruno e Primo, ex-instrutores de academia, fortes como muralhas, cada um com um machado. Chegamos rápido. O complexo deles é mais fortificado do que eu esperava. Rex para o veículo a uns 50 metros do primeiro posto. O que fazemos? Eles estão armados. Sua voz está tensa. Abro a porta e saio sozinho. Atrás da barreira, 5 ou 6 canos apontam para mim. O homem à frente grita: "Vai dar meia volta e sumir agora?" Um começo esperto. Não posso dizer nem sim nem não. Porque se eu disser não, pelas regras literais do apocalipse, estou recusando sair, o que é me render. Mas eu sorrio, finco os pés e respondo: "Vim pelo seu líder." Você está me perguntando se vou baixar a guarda, entrar sozinho e me submeter ao interrogatório? Transformei uma hostilidade numa pergunta contra eles. O guarda trava. Não esperava esse contra-ataque. Ar congela por segundos, então uma voz chiada no rádio ao lado diz: "Divertido, sem pressa, interessante, deixem-no entrar." O portão de metal desliza devagar, olho para Rex e para o resto. Um olhar firme que diz: "Fiquem calmos que eu entro sozinho." Sou levado à torre de transmissão, agora um complexo cheio de gente indo para todo lado, mas estranhamente silencioso. Rosto vazio, uma ordem que congela a alma. No último andar, no salão principal, finalmente encontro o líder. Parece ter uns 40 e poucos, óculos dourados, camisa branca impecável, mais professor de universidade do que senhor da guerra. Ele está sentado atrás de uma mesa, polindo os óculos com calma. "Bem-vindo", diz, levantando a cabeça. Por trás das lentes, olhos de falcão, o convidado que enfrenta com lógica. E você deve ser o que gosta de fazer perguntas. Arranco uma cadeira e sento sem pedir licença. Ele sorri, sereno. No apocalipse, inteligência é poder, não acha? Ele recolhe os óculos e se inclina, dedos entrelaçados sobre a mesa. Sua chegada me surpreendeu. Presumi que era a única pessoa sensata na cidade. Se já sabia da minha existência, por que usar aquela transmissão para me sondar? Não seria meio inútil. Não me seguro e falo. Isso não foi uma sondagem. Ele nega com a cabeça, sorriso ampliando. Foi uma declaração. Eu estava apenas anunciando minha presença e eliminando os burros que não entendem as regras. Cada palavra exala arrogância e uma indiferença total pela vida humana. Minha mente dispara. Esse homem é 10.000 vezes mais perigoso que o Marcos. Marcos mostrava ganância e crueldade. O mal deste aqui vem embrulhado em lógica e inteligência, coberto por compostura. Ele não gosta de tomar as coisas, gosta do prazer de controlar tudo pela dominação intelectual. Ele me estuda e solta a primeira pergunta de verdade. Já que veio voluntariamente, suponho que seja inteligente. Então está disposto a emprestar sua inteligência para o futuro dos sobreviventes e juntar-se a nós? A pergunta é 100 vezes mais cruel que qualquer coisa que o guarda disse. Parece uma oferta luminosa, mas se eu não rebater, aceito a autoridade dele. Analiso cada palavra. Contribuir, juntar-se a nós, tudo aponta para uma hierarquia onde eu estaria abaixo dele. Ele não quer um parceiro, quer um subordinado esperto. Encontro o olhar dele e sorrio. "Professor?" Pergunta fascinante. Mas antes de responder, posso confirmar se o que você realmente quer perguntar é: você está me propondo colaborar como igual com sua equipe e elaborar um plano que proteja os direitos básicos de todos, em vez de jurar lealdade só a você? Troquei contribuir por colaborar como iguais e juntar-se a nós por desenvolver em conjunto. Pela primeira vez o sorriso do professor congela. Ele me encara em silêncio por 10 segundos. A diversão nos olhos vira cautela, como quem encontrou um rival à altura. "Você é mais esperto do que eu pensei", ele diz, mudando de assunto sem aviso. "Não está curioso para saber como criei essa ordem tão facilmente?" Sem esperar, ele responde: "Porque as regras podem ser manipuladas. Quem usa regras para controlar 100 pessoas ganha direito a um desejo."
Nunca ouvi nada assim. Meu primeiro desejo foi esse. Qualquer um que pense em se opor a mim sente uma dor aguda, como agulhas, e assim a ordem foi instaurada. Uma luz fanática queima nos olhos do professor. Um arrepio sobe pela minha nuca. Não é à toa que todos aqui agem como cascas vazias. Eles não se recusam a resistir, eles nem conseguem conceber a ideia. Ele se recosta, retomando a postura de controle total. Ainda acha que tem moral pra falar de igualdade comigo? Achei que essa revelação me abalaria, mas acabei de identificar o ponto cego fatal em tudo o que ele disse. Olho pra ele sentado ali, satisfeito com seu próprio gênio, e quase acho risível, patético. A expressão do professor muda por completo. Levanto-me, não olho pra ele, olho pro salão, pro povo, já inquieto com apenas uma palavra minha. Estendo a mão e aponto pro professor, lenta e deliberadamente, como quem dá um veredito público. Minha voz não é alta, mas atinge cada peito como uma sentença. Professor, não é isso que você realmente quer perguntar aos seus seguidores? Vocês, pela ambição de um homem, estariam dispostos a atacar sobreviventes inocentes e se tornar tão desumanos quanto os silenciadores? Minha pergunta cai no salão como bomba em água parada. A sala inteira vibra com o impacto. Cada olhar se fixa no professor. O vazio naqueles rostos desaparece, substituído por medo, dúvida e o brilho há muito soterrado da raiva. Tornar-se um monstro, atacar sobreviventes inocentes... Essas palavras acertam o instinto mais básico de cada um ali. O rosto do professor vai do cinza pro branco. Ele se ergue da cadeira. Seu edito precioso, aquela regra que ele tanto ostentava, parece ter perdido a validade. Porque minha pergunta não pede um sim ou não. Eu simplesmente formulei por eles a pergunta enterrada no fundo do peito de cada um. Ele perdeu. No instante em que eu fiz a pergunta, já era o fim. Ridículo completo. O professor finalmente desmorona. A voz dele fica aguda, rachada. Ele levanta um dedo trêmulo pra mim. Você está distorcendo as mentes deles. Você não falou com todos. Vocês estão dispostos a acreditar no estranho e deixá-lo destruir a estabilidade que suamos pra construir? É o último ataque dele, tentando usar a instabilidade do estranho pra erguer um muro entre mim e os outros. Outra vez, tarde demais. Você não reconhece a pergunta? Encaro a sala calmo e calculado, palavra por palavra. Não vim aqui para ser absorvido pelo império de ninguém. Vim para dar a cada grupo em conflito uma direção, uma que leve a algo maior. Faço uma pausa, olhando aqueles rostos hesitantes. Agora vou lhes dar uma pergunta que não precisa de resposta. Estão dispostos a construir comigo uma ordem que exista para sobreviver? Não pela ambição de um só? Uma ordem que enfrente os silenciadores e nos permita dormir sem temer que amanhã sejamos forçados a virar carrascos. Assim que termino, a multidão explode numa onda imparável de movimento e murmúrios. O círculo íntimo do professor, os guardas armados, trocam olhares. O aperto nas armas afrouxa em silêncio. A balança pende por completo. O professor vê seu próprio povo abandoná-lo. Perde toda a cor do rosto, afunda na cadeira como se cada osso se desintegrasse. Ele está completamente destruído, nem o encaro outra vez. Viro-me, desço as escadas e peço que tragam Nora e o velho Walt. Assim que chegam, já começo a organizar, assumindo o controle dos suprimentos e das pessoas. Tudo se move em ordem perfeita, como se sempre tivéssemos pertencido àquele lugar. Tudo se desenrola mais suave do que imaginei. Vou até a janela do chão ao teto e olho a praça lá embaixo. Meu povo e os antigos seguidores do professor se aproximam com cautela, começando a se misturar. Um novo e gigante complexo de sobreviventes ganha forma sob meus pés. A partir de hoje não sou mais um lobo solitário, virei líder. E sem aviso, um sino mecânico frio toca dentro da minha cabeça, familiar e arrepiante. Escudo de iniciante acionado, regra do apocalipse atualizada.